Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia, segundo aquele que sempre nos ensina, não retrocedeis, não olhai para trás, lembrai-vos da mulher de Ló, que olhou para trás, que retrocedeu e virou uma estátua de sal. O Senhor nos ensina a ser o bom sal da terra, a temperança, o espírito de mansidão, segundo a longanimidade, o domínio próprio, a intrepidez, poder, equilíbrio, o amor sempre benigno que não se dá vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer, se tiver sede, dê-lhe água para beber. Se tiver nu, dê-lhe vestes para vestir. Se pedir para andar uma légua, ande duas. Fazendo assim, acumularei brasas vivas sobre as suas moleiras. Assim como Jesus nos ensina. Perdoai aqueles que vos ofendem, assim para que as vossas ofensas sejam perdoadas. Assim como Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Assim nós perdoamos constantemente aqueles que nos ofendem. Assim perseveramos, porque ireis e não pequeis, porque do Senhor é a ira e a vingança. Ele tudo contempla, nada passa desapercebido, nos ensina. Não alegreis na morte dos ímpios e na queda dos vossos inimigos, assim como ele nos ensina. Ele sim ri com desprezo dos zombadores, daqueles que insultam, porque não falamos de si mesmo, falamos pelo seu Espírito. E aqueles que zombam, não zombam de nós, mas estão zombando do seu Espírito, estão blasfemando contra o seu Espírito. E o Senhor os coloca num espírito de entorpecimento, coração embrutecido, para que não se arrependa e não receba as promessas, mas sim que recebam o seu galardão segundo o castigo, as suas muitas iniquidades, porque o Senhor mesmo ensina. Que vantagem tem aquele que sofre por fazer o mal, mas antes aquele que passa pelas aflições momentâneas e passageiras nem se compara com a glória que há de se vir, tanto nesta terra como na vida vindoura. Assim como ele disse a alguns que questionavam: Senhor, nós largamos a família, largamos o barco, o negócio, largamos tudo para lhe servir, buscando o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, que herdaremos. Ele disse 100 vezes nesta vida como na vida vindoura, lembrando que nem todos irão produzir a mesma quantidade de frutos, alguns 100, outros 60, outros 30, sempre por um, porque a fé é aperfeiçoada pela qualidade das boas obras, e nem todos vão produzir a mesma quantidade. E assim aqueles que têm produzem 100 por um. A sua fé não é compreensível para aqueles que produzem menos, assim os 60 como os 30 por um, mas aquele que produz 100 por um compreende aqueles que produzem 60 e 30. Mas aqueles que estão sempre a produzir menos não vão compreender a fé daquele que produz 100 por um. Por isso é necessário sempre, a palavra diz: aquele que se julga forte, cuide para que não caia, mas aquele que gloria na sua fraqueza e a cada dia é mais aperfeiçoado.
tolerar aqueles que ainda estão inconstantes, para que eles venham conseguir, através de um alimento, sair do leite puro espiritual para a condição de um alimento sólido, para que se alcance discernimento. Mas aqueles que estão mais fracos têm que esforçar, porque na verdade, se ficarem na inconstância, estão sujeitos à mesma condenação daquele que já foi condenado, o príncipe do poder do ar. Porque o Senhor não agrada daqueles que ficam segundo na inconstância. Jamais utilizar a graça para querer justificar o pecado, ficar colocando novamente ao jugo do opressor. Porque a palavra diz que aqueles que assim procedem, o seu estado pode se tornar pior do que o primeiro, quando conheceu a verdade. E o Senhor dirá a estes, ainda que digam: Senhor, mas eu fiz sinal em seu nome, fiz curas. Ele dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais o ministério da iniquidade. Sejais lançado no fogo, aonde o seu verme não se queima. Assim como aqueles que perseverarem até ao fim, pela condução do seu Espírito, ele dirá: vinde benditos do meu Pai, dar-te a coroa da vida. Aleluia. E assim perseverai, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que é fiel e verdadeiro e nos sustém. E até aqui nos ajudou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.